O que fazer se você estiver endividado com o seu negócio? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial, eu sou especialista em aumentar a lucratividade dos meus clientes. Eu acabei de sair de um cliente e achei prudente compartilhar um conhecimento com vocês, compartilhar uma experiência que nós estamos passando. Eu tenho uma experiência em lidar com empresas, né, algum conhecimento, alguma bagagem em lidar com empresas que por algum motivo estão com algum tipo de dificuldade, estão com contas atrasadas, com fornecedores em atraso. Você está vendo esse vídeo e está falando, meu Deus, é comigo também. Eu espero que não, mas eu não estou dizendo daquela conta recorrente que você atrasa 1, 2 dias, mas situações em que você começa a ver acumular muitas contas, acumular muitos pagamentos e de certa forma dá até um certo desespero. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer para poder cumprir com esses pagamentos? Então eu quero deixar para você aqui algumas dicas, alguns caminhos que você deve se atentar, que você deve seguir para poder superar esse momento que você está passando. Primeira coisa que eu quero dizer é relacione quem são os seus credores. Quando você entra nessa espiral de dívida, nessa espiral de débitos, talvez você nem queira ficar sabendo quem são, por uma defesa do ser humano, eu posso dizer. Você não quer ficar olhando para as despesas, para os débitos, para aquilo que está acontecendo. Se você trabalha sozinho, não tem para onde correr. Você precisa, e você fala assim, poxa Kleber, mas já está na minha cabeça, eu não preciso ficar anotando nada. Precisa sim. Você precisa anotar um relatório nítido do que você deve. Qual que foi a data do vencimento, qual título que você está devendo, qual o nome do fornecedor, qual o valor do débito. O ideal é que nas contas passadas elas estejam organizadas, contas já vencidas, né, elas estejam organizadas por fornecedor. Você vai separar todas as contas por fornecedor. Não adianta que elas estejam organizadas por vencimento, porque qualquer tipo de negociação, você precisa saber o montante que você tem, que você está devendo com um determinado fornecedor. Então, quando a gente for partir para o momento da negociação, você precisa falar num contexto global com aquele fornecedor. Se você organiza essas contas por vencimento, pode ter uma conta que venceu ontem e uma que venceu semana passada, e isso dificulta ali a identificação. Então você relaciona todos os débitos que você tem por fornecedor. É importante também considerar os valores futuros, aquilo que vai vencer, porque às vezes você está em atraso por algum período com o fornecedor, sei lá, 1, 2, 3 meses com algumas parcelas, mas ainda tem parcelas a vencer. Então é importante que você, ao negociar com o fornecedor, você saiba exatamente o total, o montante que você está devendo para os seus fornecedores. A segunda coisa que eu quero dizer para você, no momento de adversidade, dificuldade, com contas atrasadas, é que você precisa definir as prioridades. Você precisa definir quem é que vai receber o dinheiro primeiro. Eu tenho 3 principais prioridades. A prioridade número 1 é o que eu chamo de matéria-prima. Ou seja, são aqueles fornecedores que você não vive sem. É aquele fornecedor que você precisa comprar a sua matéria-prima para poder fabricar o seu produto. É aquele fornecedor que você precisa comprar o seu produto de revenda para você fazer a entrega final do seu produto. Esse fornecedor, ele é estratégico para você. Você precisa de ter um relacionamento muito bom com esse fornecedor, porque senão você não vai conseguir ter acesso às mercadorias que você precisa manter, que você precisa comercializar. Então você precisa ter um bom relacionamento com esse fornecedor. Você não deveria nem estar devendo para ele, mas sem entrar nos méritos de como aconteceu isso, você precisa elencar quem são as prioridades. E olha, não trabalhe com muitas listas de prioridade, né? Talvez a prioridade A, B e C e só.
Então a prioridade A é aquele cara que precisa de uma atenção especial, aquele cara que, não que os demais não sejam relevantes, mas é aquele que primeiro, que faz a sua máquina girar, faz a sua empresa caminhar. A segunda prioridade são os seus colaboradores, os seus funcionários, as pessoas que estão prestando serviço para você. Então o seu funcionário, se ele não tiver com o salário dele em dia, se ele não tiver com as contas dele, eu não diria pagas, mas se ele não tiver com as contas dele, pelo menos dentro daquilo que foi orçado, dentro do salário dele, ele não vai querer contribuir com você. Então, nada de ficar atrasando o salário de funcionário. E salário do funcionário, fundo de garantia, ele compõe, o INSS, descontado do funcionário, ele compõe salário. Então, você precisa manter essas contas pagas para que você não tenha maiores dores de cabeça. A prioridade número 3, quando eu estou atendendo o cliente no presencial, é o consultor que está te atendendo. Então, você precisa manter o relacionamento muito bom com o consultor que está te atendendo, para ele poder te dar as orientações, os caminhos que você tem que seguir. Então você precisa definir prioridades. Uma outra prioridade é aquele cara que você tem um contato muito próximo. Você está devendo e de repente você está passando periodicamente em frente da empresa daquele fornecedor, ou de repente você tem muito contato, mora perto, joga. Um exemplo de hoje, né? Pratica uma atividade esportiva com aquele fornecedor, então você precisa não criar maiores problemas. Afinal de contas, você está num momento de bastante dificuldade. Então você não quer criar mais entraves, mais problemas ainda. Ok, e agora, como é que eu faço esses pagamentos? A gente precisa entender o seguinte: se você tem contas em atraso, tem um motivo para que isso tenha acontecido. O motivo economicamente mais viável é algum problema na sua mensuração de receitas e despesas. Então, em algum momento você teve algum contratempo, algum problema na sua empresa, né, que impediu que as vendas fossem realizadas e você acabou tendo que acumular algumas dívidas. E essas são as mais fáceis da gente resolver. É só definir a lista de prioridades e focar no resultado, nas próximas receitas, e as coisas estão equacionadas. Um outro problema que pode acontecer é quando você sai gastando demais, gasta além. Talvez seja um empresário novo, se empolga com aquele dinheiro entrando na conta, aí você vai lá e troca de carro, compra um carro novo, você vai lá e abre uma nova filial, faz aquela reforma maravilhosa, você compra uma casa nova para você, financia, ou faz aquela reforma geral na sua casa. Ou quiçá, você vai lá e faz aquele, como é que eu posso falar, aquele banho de loja. Você vai no shopping center e renova o seu guarda-roupa. O que acontece? O dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro. São coisas distintas, cada coisa no seu lugar. O seu dinheiro é o prolabore que você tira de lá. Então pode ser que você tenha gasto mais do que deveria. E aí você comprometeu o capital de giro da empresa. Esse vídeo não vem aqui dizer, o intuito não é dizer sobre esse comprometimento que você não deveria ter misturado. A ideia é te ajudar a como superar desse momento. E o terceiro passo, depois que primeiro você relacionou quais são os credores, depois que segundo você definiu quais são as prioridades, o terceiro passo é você elaborar um orçamento financeiro. Pensa comigo, você, para realizar suas vendas, você precisa comprar matérias-primas ou produtos de revenda. Então, quando você realiza aquela venda, atrelado à venda tem a compra daquilo que você vendeu. Sejam matérias-primas, sejam itens de revenda. Quando você vende, você precisa recolher os seus impostos. Então, você vendeu, você vai ter que pagar imposto daquele item. Tem os chamados custos variáveis, as despesas variáveis também. Para este vídeo, custo e despesa variável é a mesma coisa. Então você tem ali uma comissão que você tem que pagar para o seu vendedor. Você pode ter a tarifa do cartão de crédito que você parcelou para o seu cliente, ou que você simplesmente passou no cartão de crédito. Pode ser que você tenha um frete de entrega para o seu cliente, né, que está ali compondo o seu preço final. Então tudo isso vai continuar existindo. Você está devendo coisas do mês passado, mas para o mês seguinte você tem que vender, e você tem custos, e você tem impostos, você tem despesas variáveis. E você tem as suas despesas fixas. Aluguel, água, luz, telefone, contador, consultor, são despesas que você tem, que você não tem para onde correr. Então perceba, se você, pensando no próximo mês, tem um determinado planejamento, você já consegue ter uma visão. E isso você não precisa
fazer nada, coisas mirabolantes. O ideal é contar com um consultor, o ideal é contar com produtos que nós oferecemos para você. Mas na ausência, você mesmo relaciona mês a mês. Qual que é a sua projeção de venda nesses próximos meses? Comece com pelo menos 3 meses. Para aquela venda, você tem um custo, uma compra que está atrelada. Você tem impostos que estão atrelados, você tem despesas variáveis, né? Custos de despesas variáveis, e você tem as suas despesas fixas. Quando você enumera tudo isso, você vai saber o quanto vai sobrar para você. Este valor que sobra é o valor que você vai destinar para pagar os seus credores. Perceba, você definiu o seu orçamento financeiro e você vai pagar os seus credores. E aí vem um problema. Você tem que tomar o cuidado de, ao relacionar os seus débitos, não sair negociando com os seus credores. Você primeiro precisa fazer o orçamento para saber qual que é o limite que você pode comprometer. Até onde você pode assumir compromisso? No cliente que eu acabei de me ausentar, ele começou a fazer uns compromissos, começou a fazer alguns parcelamentos, algumas liberações, a coisa começou a fluir e de repente os parcelamentos começaram a vencer também. Por quê? Porque foi assumido um compromisso maior do que a capacidade de pagamento da sua empresa, qual maior que a capacidade de pagamento do seu negócio. Então você vai elencar esse resultado que você tem, você vai fazer uma projeção financeira para pelo menos 3 meses e ali vai aparecer o valor que você pode destinar para a quitação do seu passivo. E você não vai assumir compromisso com 100% desse valor, porque ele pode não se concretizar. É claro que você precisa trabalhar com bases sólidas, você precisa trabalhar com valores que realmente façam sentido para o seu negócio, mas você pode não realizar aquela previsão de venda, você pode não realizar aquela previsão de custo, pode acontecer algum imprevisto e por isso você vai utilizar apenas metade deste valor que resultou na sobra, que resultou no seu lucro. Então, hipoteticamente, que você fez essa conta e sobrou 10 mil reais. Então, o valor que você vai destinar para quitar o seu passivo é de 5 mil reais. Agora, imagina, de repente você tem aí 50 mil reais em atraso, 100 mil reais em atraso, e eu estou falando que você tem 5 mil para pagar essa conta. Aí é onde entra a utilização do segundo passo, a definição das prioridades. Você vai olhar para a sua definição de prioridades, vai respirar fundo, né? Isso que eu quis dizer aqui. Você vai respirar fundo e você vai ter que, de acordo com a sua prioridade e cumprindo ela. E aqui eu coloco o 4º item, que é negociar. Então, você já relacionou seus credores, você já definiu as suas prioridades, você já elaborou o seu orçamento financeiro e agora você vai partir para as negociações. Elas não serão fáceis, afinal de contas, no meu exemplo, você deve 50 mil, mas tem 5 de limite para pagar. O que te impede de chegar mais 5 e pagar 10 e em 5 meses resolver o problema? São N fatores que te impedem. Então pode ser que aquilo não se realize, você assume compromisso, isso compromete você. E aí, a parte da negociação, você tem que entender que do lado de lá tem alguém que prestou um serviço para você, tem alguém que entregou um produto, entregou uma matéria-prima para você e que quer não somente mais do que receber por aquilo que ele fez, por aquilo que ele prestou. Imagine que você é o fornecedor de um cliente que está ouvindo essas dicas. Você, como fornecedor, quer receber por aquilo que você fez, por aquilo que você contribuiu. A mesma forma é o seu credor. Então você precisa dar a devida atenção e negociar com o credor, entendendo que você tem uma limitação, entendendo que você tem um limite, no meu exemplo, de 5 mil reais mês para poder assumir de compromisso. Então, isso vai fazer, essa negociação vai fazer com que você respire melhor, com que você consiga iniciar a solução deste problema pelo qual você está passando. E por fim, eu quero dizer que você precisa focar e acompanhar. O que eu quero dizer com foco? Como você
está numa situação de adversidade, você precisa focar naquilo que você está fazendo. Você precisa estar focado em cumprir com o planejamento. Desde a meta de venda, você precisa de uma meta de venda definida por pelo menos os próximos 3 meses. Então que essa meta se concretize. Ah, Kleber, mas como que eu vou adivinhar se vai vender ou se não vai vender? Amigão, você precisa vender, você precisa de resultados. Você precisa criar estratégias para aumentar o seu resultado, para aumentar o seu faturamento. Então você vai em busca de transformar aquilo em realidade. E você vai acompanhar tudo aquilo que está acontecendo. Então você vai focar naquele orçamento e vai acompanhar para ver se aquilo de fato está se transformando em realidade. Quando você trabalha dessa forma, você consegue equacionar a dor de cabeça que você está tendo. Você consegue reduzir os problemas que você está tendo até o ponto que você quite todos os débitos. Eu conheço sim empresários que seguiram essa técnica. Eu tive a oportunidade de bater um papo no presencial e esses empresários conseguiram esse resultado. Então aproveita você que está vendo esse vídeo agora, não sei onde você está vendo, se está no seu celular, se você está no computador, em que momento da sua jornada você está vendo esse vídeo. Mas é importante você seguir estes passos porque eles levarão você para um novo patamar. Bem, eu espero que tenha feito sentido para você, para sua necessidade, esse conteúdo. Então curte, comenta, compartilhe em algum lugar que tem uma forma de comunicação. E eu espero que esse conteúdo seja produtivo e logo mais nós traremos novos conteúdos. Um grande abraço para você e fique com Deus.